Sejam bem-vindos ao curso Programando em Scratch. O objetivo desse vídeo é construir um jogo que foi chamado Soma de Dois Dados, que aparecem os dados, um ator que interage com a pessoa dizendo o nome, e quando se aperta na tecla espaço, ele lança os dados e diz a soma. Aqui aparece o valor dos dados e muda a figura. Então esse é o objetivo. Aqui nós vamos usar números aleatórios, criar novos blocos. Então essa é a ideia desse jogo. Vamos ver como faz. Partindo aqui da plataforma, vamos escrever, renomear, soma dos dados. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um ator, que é aquele rapaz que vai interagir conosco. Então eu vou tirar o gato, vou manter o dia. Olha quantos eles têm. Tem essa. Vou deixar só 3. Essa aqui não. Essa que ele está pensando. Essa que ele está interagindo com a pessoa no começo. Essa que ele está pensando. E essa aqui que ele dá. Vamos colocar essa aqui como a resposta. Vamos manter. Vamos colocar na ordem isso aqui. Então ele vai interagir. Depois ele vai pensar. Depois ele vai dar a resposta. Vou colocar ele bem aqui assim. E vamos lá. Eu vou colocar para ele dizer aqui o que. Quando começar, ele vai dizer: seja bem-vindo à soma de dois dados. Certo, soma de dois dados. Fala por 2 segundos. Depois ele vai falar de novo. Aperte a tecla espaço para lançar os dados. Então ele vai pedir por 2 segundos e lança os dados. Vamos ver aqui. Você vê a soma de dois dados. Aperte a tecla espaço para lançar os dados. Certo? Legal. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um ator aqui. Então eu criei um novo ator chamado dado e coloquei a fantasia das 6 faces. Aqui foi desenhado no Paint. O que eu vou fazer é o seguinte. A imagem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no... Tá muito grande. Vou fazer o seguinte. Quando começar, vou reduzir o tamanho dela logo aqui. Deixa eu reduzir em 50%. Vamos ver se dá certo. 50%. Tá bom. Eu vou colocar ela bem aqui. E o outro dado eu vou colocar bem aqui. Mas primeiro eu vou configurar um dado todo. E depois eu copio e colo para o segundo dado. Vou colocar um nome bem aqui. Deixa eu desenhar um aqui. Vou escrever aqui. Texto. Soma de dois dados. Então, vou colocar um nome bem grande aqui. Vou centralizar. Agora o que eu vou fazer, eu vou colocar assim desse jeito. Aqui no D eu vou fazer o seguinte, eu vou criar duas variáveis. D1, ok, e D2. Seria o dado 1 e dado 2. Vai aparecer aqui, uma coisa que pode ser feita, olha. Aqui eu clico 2 vezes, fica aparecendo só o valor, Não precisa ficar aparecendo o nome D1 e D2. A gente sabe que um é de um dado e o outro é do outro. Só botar aqui. Tem em outros jogos nós vamos ver como fazer cursor deslizante, colocar limite aqui nessa variável, mas por enquanto é só isso nesse jogo. Então vamos programar. Seguinte, se vou colocar sempre se a tecla espaço for pressionada, o que ele vai fazer? Vai pegar as duas variáveis, eu vou colocar D1
e D2 aqui, eles começam sempre com 0. D1 e D2, 0. Se eu apertar espaço, o que eu quero fazer é o seguinte, eu vou que ele joga número aleatório de 1 a 6. Cada um seria a face de um dado. Para D1, duplicar, e para D2. Então eu crio as variáveis, D1, D2, aleatoriamente escolhe 1 ou 2 e apresente a face 1 e 2. Mas como só tem um dado, eu vou fazer o seguinte, não, deixa assim, vamos fazer aqui, ó, se, vou colocar aqui, ó, se, aqui dentro, deixa eu ver, se a variável, vamos fazer só 1, tá? Por enquanto, se a variável D1, que é o dado 1, der 1, o que eu faço? Eu quero que ele transmita uma mensagem para o dado 1, para ele mostrar a face referente a 1. Então, vou colocar aqui, ó, transmita mensagem. Que mensagem? Eu vou colocar assim, ó, 1, underline 1. E 1 quer dizer assim, 1 quer dizer, o primeiro 1 é o dado 1 e o 2 é a face 1. Vou duplicar, vocês vão entender por que essa nomenclatura. Então, se D for 2, eu vou renomear com, eu vou mandar aqui mensagem, dado 1, face 2. Ok. Duplica, de novo aqui. Se D for 3, eu transmito a mensagem, dado 1, face 3. Faça isso para as 6 faces. Duplicar, 3, 4, 5, duplicar, fazer com atenção para não ter erro, que é 3, aqui seria a mensagem 1, underline 4, aqui 1, underline 5, e aqui seria 1, 6. Certo, né? Vou fazer logo para o 2, já que está tudo aqui, então eu vou duplicar aqui, colocar bem aqui para enxergarmos melhor. Então aqui, em vez de ser D1, vai ser D2, tirar aqui o D1, vou colocar o D2 aqui, ó, D2, D2, D2. Aí as mensagens do D2, tirar esse D1 aqui, D2. As mensagens vão mudar. Em vez de ser 1, tracinho 1, ser 2, tracinho 1. Aqui seria 2, tracinho 2. Seria 2, 3. Aqui 2, 4. Aqui 2, 5. E aqui 2, 6. Fazer com atenção, porque aqui que é a fonte de erro. Justamente colocar a mensagem, aqui ele mandar outra mensagem que não seja a mensagem para o 2. Vou encaixar aqui, ó. Pronto, ele vai fazer a análise de 1 por 1. Agora eu vou lá no dado 1, ó. No dado 1 ele faz o seguinte: se eu receber 1, o que ele faz? Ele muda para fantasia, olha, mude para fantasia, quem? 1, dado 1, duplica, 1, dado 2, duplica, vou colocar bem aqui, vou colocar juntinho aqui para poder ver melhor. Ó, se for 1, é dado 1, se for 1, 2, ó, já ia errar aqui, ó, 1, 3, dado 3, e assim, vou duplicar para cá, ó, duplicar, 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 vamos lá, 1, 2, 3, aqui seria 4, 5, 6, então vamos lá, 1, 4, 1, 5 e 1, 6, certo? Esse é o dado 1. O que eu vou fazer é duplicar o dado, clicar com o botão direito bem aqui, ó, duplicar, dado 2. Então eu vou aqui para dado 2, vou colocar aqui na posição, eu quero que ele vá para esse ponto aqui. E eu vou fazer o seguinte, mudar a mensagem, olha, quando for
ele vai mostrar dado 1, mas não quando receber 1, mas sim 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, aparecendo aqui, 2, 5 e 2, está aparecendo, vamos aqui, 2, 6, certo? Essas são as mensagens para cada dado e vamos testar. Vou criar aqui, botão verde, seja bem-vindo à soma dos dados, aperte o espaço para lançar os dados, vamos lá, apertei, 5, 5, 5, 5, de novo, 6, 5, 6, 5, 2, 4, 2, 4, está aparecendo, só que agora ele tem que dizer o resultado. Vamos lá para o DI, depois que ele lançou, ele mostrou isso aqui, e eu vou colocar bem aqui, ó. Então ele tá com essa fantasia, eu vou fazer o seguinte, eu vou logo dizer para ele, diga aqui por 2 segundos, bem aqui no finalzinho, né? Lembrando que esse blocão aqui é o se, ó, se, espaço, então ele vai dizer bem aqui no se, ó. Se, ele vai dizer o que? Vou pegar junte, pegar a palavra comando junte, ele vai juntar o que? O resultado de D1 mais D2 por 2 segundos. Vamos ver se ele vai dizer. Bandeira verde, seja bem-vindo. Lançar o espaço, vamos lá. 2, 2. Ah. Errei aqui. Não é para dizer isso. Diga isso aqui, ó. Eu peguei o bloco errado. Diga que a soma, ó, D1 mais D2. Vamos lá, verde, espaço, vamos lá, espaço, ó, 5 e 2 dá 7, 4 e 1, 5, 6, 6, 12, está dizendo. Só que agora eu vou fazer uma coisa que... Primeiro eu vou colocar um fundo aqui. Então vamos aqui pro rapaz. O que eu vou fazer agora, como esse código ficou muito longo aqui, ó, eu vou criar um novo bloco, condensar todos esses Cs aqui, si, em um bloco só. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui esse Si daqui, vou pegar, separar o D1 do D2 aqui, só para ficar mais fácil de enxergar, colocar o D2 aqui do lado, esse diga vai lá para cima, continua lá na posição que ele estava, vem aqui e vou criar um novo bloco. Esse novo bloco eu vou colocar o nome joga dados, e nesse bloco eu vou colocar 2 parâmetros numéricos. Primeiro parâmetro eu vou chamar de, colocar aqui dado 1 e clicar de novo aqui, segundo parâmetro dado 2. Ok, tá aqui, ó, dado 1, dado 2. O que eu vou fazer é o seguinte, vou colocar bem aqui para eu poder enxergar. Fazer de novo que eu apaguei sem querer. Joga dado. Dado 1, dado 2. Ok. Vou manter bem aqui o jeito. Aonde tem D1, eu vou colocar o parâmetro aqui dado 1. E onde tem D2, vou colocar aqui D2, eu vou colocar o parâmetro dado 2. Porque agora eu vou condensar, vou tirar aqui o D2, D1. Aqui, ó, D1 já começa lá por baixo. Vou colocar aqui D2, dado 2. Aqui, dado 1, dado 1, dado 1, dado 1 e dado 1. Aqui, dado 2, dado 2, dado 2, 2 de novo, 2 de novo. Agora eu vou encaixar eles aqui, ó. Encaixar ele aqui. Botar bem aqui mais ou menos. E segundo aqui, ó. Então, todos esses Cs vão ficar nesse bloco. Então agora eu vou chamar esse bloco bem aqui, ó.
Então eu vou colocar a variável D1, aí ele vai lançar a mensagem para o D1 e a mensagem para o D2. Ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai compactou aqui, né? Vamos testar. Seja bem-vindo. Espaço, vou apertar espaço. Ó, 2 e 1, 2 e 1. 2, 3, dá 5, 2, 3. Os 3 de novo. Aqui 5 e 2 dá 7. Então tá funcionando. Só que para fazer um efeito visual é o seguinte. Toda vez que ele chamar, vou fazer ele repetir aqui, ó. Fazer uma repetição de... Deixa eu encaixar bem aqui. Bem aqui, na hora que eu apertar espaço, ele vai fazer uma repetição de 30 vezes. Vou mandar ele colocar 30 vezes aqui, chamar essa função. Vou duplicar. É só a função aqui. Joga dado 30 vezes. Então ele vai jogar aleatoriamente aqui 30 vezes. Aí depois sai dessa repetição, lança e bota o resultado. Então eu vou fazer o seguinte, quando eu apertar espaço, vou fazer o seguinte, quando ele entra no Si, ele pega essa primeira fantasia. Vamos falar das fantasias aqui, ó. A fantasia aqui, ó, começa com C, E, A. Então vai, primeiro, quando começar aqui, então quando ele entrar no sempre, ele vai ficar com aquela primeira em pé. O A aqui, ó, ele em pé, conversando. Não, na verdade é o C. Ele começa com C aqui, então ele vai começar com a fantasia C. Depois, quando ele jogar os dados, eles estiverem lançando, ele vai ficar pensando. Então vai ser o pensando aqui, é o E. Então aqui, ó, quando ele for lançar esses 30, ele muda para E e lança os 30. Acabou os 30, ele passa para essa fantasia da resposta. Qual é a fantasia da resposta? Essa aqui, que é o A. Então, vamos ver se dá certo, vamos ver se fica bom. Spa, verde, seja bem-vindo. Então vamos lá. Então já tem um errinho aqui que ele devia ficar assim desde o começo. Então aqui no começo ele tem que ficar com essa C também. E aqui quando começa, ele já começa com a C, já falando conosco. Veja, ó, tá falando, olhando pra gente. Vamos apertar espaço. Foi muito rápido, né? Então eu vou ter que colocar um tempo ali. Só que eu esqueci de um detalhe aqui, que ele girou muito rápido, mas eu esqueci outro detalhe também. Aqui não é D1, D2. Aqui ele vai ter que lançar um número aleatório de 1 a 6. Que ele vai fazer um lançamento aleatório. E eu vou pedir para ele esperar 0.05 segundos. Então vamos ver agora como é que vai ficar. Seja bem-vindo, somos dos dados, aperte o espaço. Então lá vai. Olha, lançou, pensou, 5. 3 mais 2, de novo. Lançou 7. Aí parou de novo. Viu a ideia do jogo? Está aqui no verde. Então, a ideia era mudar as fantasias, ele pensar, interagir e fazer lançamento de números aleatórios e a construção de um bloco, ou seja, condensar todos aqueles blocos. Tinha um monte de Si aqui, ó, vou até junto aqui. Esse monte de Si ficou condensado somente nesse bloquinho aqui, ó. Essa era a ideia desse vídeo. Nos vemos no próximo.